Quando eu tinha cerca de 8 anos, morava com meus pais e meus irmãos em uma casa numa cidade tranquila, daquelas em que quase não se ouvem carros à noite e onde todo mundo acredita que nada de ruim pode acontecer. Era uma cidade pequena, simples, sem muitos acontecimentos. E talvez por isso qualquer coisa fora do normal chamasse mais atenção. A casa ficava no fim de uma rua curta, sem saída, e por fora não tinha nada de especial. Não parecia abandonada nem assustadora, era só uma casa comum. Mas desde os primeiros dias eu sentia um desconforto difícil de explicar. Não era exatamente medo, era mais a sensação de que eu nunca estava realmente sozinho ali, mesmo quando não havia ninguém por perto. Meus pais estavam satisfeitos com a mudança. Diziam que a casa era maior, que o quintal era bom para as crianças. Eu dividia o quarto com o meu irmão mais novo, e meus pais dormiam no quarto do fundo, separados por um corredor longo e estreito que ligava os quartos à sala. Durante o dia, esse corredor parecia normal, mas à noite ele ficava diferente. A iluminação não alcançava todo o comprimento e sempre havia uma parte mais escura no final, perto de um quarto que ficava ali desde sempre, onde se guardavam coisas antigas, objetos esquecidos, coisas que ninguém mexia e que quase nunca era aberto. A porta desse quarto geralmente ficava fechada, mais por hábito do que por qualquer outro motivo. E mesmo assim, quando a casa ficava em silêncio, eu tinha a impressão de ouvir algum tipo de som vindo dali. Algo muito baixo, como um movimento lento, um deslocar quase imperceptível. Com o passar do tempo, comecei a acordar durante a madrugada sem motivo aparente. Não era por pesadelo, eu simplesmente despertava. Ficava parado na cama até perceber passos vindo do corredor, passos lentos, arrastados, que não pareciam de alguém andando normalmente. Eles se aproximavam devagar e paravam em frente ao meu quarto, e ali ficavam por alguns segundos, às vezes mais. Eu não gritava nem chamava meus pais, ficava imóvel, com medo de fazer qualquer barulho, sentindo que se eu me mexesse, algo poderia acontecer. Contei isso para minha mãe uma vez. Ela disse que devia ser imaginação, que casas fazem barulho à noite e que madeira estala, mas lembro claramente de uma noite em que ela foi apagar a luz do corredor e ficou parada, em silêncio, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Depois me perguntou se eu também tinha escutado, e naquele momento percebi que ela tentava parecer calma, mas estava assustada. Depois disso, a porta daquele quarto começou a aparecer entreaberta algumas vezes, mesmo quando meus pais diziam que tinham fechado, e um cheiro estranho vinha de lá, um cheiro difícil de descrever, como poeira antiga misturada com umidade. Uma vez cheguei perto o suficiente para perceber que a luz do corredor parecia não entrar direito, como se o ambiente lá dentro fosse mais escuro do que o normal. Passei a ter sonhos frequentes com a casa, sonhos em que eu andava pelo corredor sem conseguir parar ou em que sentia algo puxando meus pés. Acordava cansado, às vezes com marcas roxas nas pernas. Meus pais diziam que eu me mexia muito dormindo, e eu aceitei essa explicação por muito tempo, embora nunca tenha acreditado completamente. Na sala havia um espelho grande e antigo que, até onde me lembro, não estava ali quando nos mudamos. Ele simplesmente apareceu em algum momento, e algumas vezes eu tinha a sensação de que meu reflexo demorava um pouco para acompanhar meus movimentos, como se houvesse um pequeno atraso, algo fácil de ignorar durante o dia, mas difícil à noite. A primeira vez que ouvi uma voz aconteceu de madrugada. Alguém me chamou pelo nome com a voz da minha mãe vinda do corredor. Eu quase levantei da cama, mas algo me fez ficar parado. Respondi chamando por ela e depois ouvi passos se afastando em direção àquele quarto. No dia seguinte, minha mãe disse que não tinha me chamado e parecia sinceramente confusa. Foi minha avó quem comentou, de maneira vaga, que aquela casa tinha passado por muitas mãos, que antes da nossa família, outras pessoas já tinham morado ali por pouco tempo, que reformas tinham sido feitas sem muito critério e que algumas casas acabam ficando cheias de marcas de quem passa por elas. Ela disse isso como quem fala algo comum, mas o jeito como evitou detalhes me incomodou. A última noite naquela casa ficou marcada para mim. Acordei com o som da porta do meu quarto abrindo e vi uma silhueta parada ali.
Por um instante achei que fosse meu pai, mas algo estava errado na forma, na altura, na maneira como ela permanecia parada. A figura não entrou, apenas ficou ali por alguns segundos e então falou algo que eu nunca esqueci. Disse que eu tinha crescido, mas que ainda pertencia à casa. No dia seguinte, meus pais decidiram que iríamos embora. Não houve discussão, apenas fomos e nunca mais voltamos. Anos depois, já adulto, passei pela antiga rua por acaso. A casa ainda estava lá, abandonada, deteriorada pelo tempo, e a porta daquele quarto estava aberta, e mesmo depois de tantos anos, tive a sensação clara de que aquele lugar ainda me reconhecia, como se apenas estivesse esperado o momento certo. Porque algumas casas não esquecem quem viveu nelas, apenas aguardam.